Olá a todos do programa Contábil RN, iniciando mais uma edição especial, através de videoconferência diretamente de São Paulo, né, com o nosso grandioso palestrante Alberto Carneiro. O programa Contábil RN realiza essa edição em nome da Academia Norte-Rio-Grandense de Ciências Contábeis, Associação dos Peritos Contadores do Rio Grande do Norte, Sindicato dos Contabilistas do Rio Grande do Norte. A sua presença faz um enorme orgulho para a TV Contábil e o nosso programa Contábil RN. Senhor Alberto Carneiro, queria agradecer pela sua participação, a sua brilhante trajetória através das suas palestras e representatividade, não só para o público aqui do Rio Grande do Norte, assim como para todo o público no Brasil. O tema de hoje trata-se da inteligência emocional na geração de resultados, com o foco principal: pessoas excelentes, resultados surpreendentes. Mais um dos brilhantes trabalhos do senhor Alberto Carneiro. Tudo bom, Alberto? Tudo bem, Nelson? Um grande abraço para vocês, no meu querido Rio Grande do Norte, todas as pessoas que, não sendo daí, também acompanham o brilhante caminho que vocês têm feito de levar conhecimento, levar experiências de transformação para pessoas além das fronteiras, né, do Rio Grande do Norte, também pessoas por todo o Brasil, que a gente sabe que acompanha o trabalho maravilhoso de vocês, a gente aqui de São Paulo também. Então, fico muito feliz de poder estar próximo de pessoas assim, de tamanho valor, pessoas que têm um grande desejo de contribuir de maneira positiva com o progresso, com a geração de resultados acima da média, né? Hoje a gente fala sobre a busca da excelência, e pessoas que têm esse desejo de fazer com que o nosso Brasil seja cada vez mais bonito. Né? É assim que a gente vai compartilhando, vocês aí, a gente aqui, e a gente pegando aí uma carona nessas questões tecnológicas para poder disseminar, né, levar adiante essa palavra do bem, que é provocar as pessoas a viverem um momento de felicidade, um momento de intensa produtividade, né, para que elas encontrem um caminho na rota da própria excelência pessoal e do trabalho, por todos os aspectos que forem tocados por ela. Mas muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha, é um enorme orgulho, né, particular, né, tendo a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no encontro nordestino de contabilidade promovido pela academia, em parceiro com o Conselho Regional de Contabilidade, né, no qual realizamos uma cobertura oficial do 13º ENECOM recentemente. Então, toda a classe contábil e todos os seus admiradores pelos seus grandiosos projetos se orgulham. E vamos aos assuntos, né, tendo em vista que sua turnê é nacional, né? Senhor Alberto, tratando-se dos cenários, né, atualmente, o cenário contemporâneo, vivemos uma crise nacional no país, levando-se em considerações elementos e estratégias que pontualmente possam ser direcionados à classe contábil, aos empresários da classe contábil e todos os empresários como um todo. Que tipo de orientações poderiam ser repassadas tratando-se da superação da crise? Porque já trouxemos aqui especialistas em finanças pessoais, especialistas na área contábil para pontuar diversos aspectos, né? Mas qual seria o segredo na geração de resultados acima da média, né, tratando-se da sua perspectiva e experiência? Olha, Nelson, eu tenho conversado com muitas pessoas, né? Eu estou, como você falou, numa turnê também com os amigos do CRC do Ceará, passando por várias cidades, por vários locais. Aqui em São Paulo a gente tem acesso a várias associações comerciais, outros escritórios de contabilidade, né, que tem grandes proporções aqui nas nossas regiões, e a tônica das conversas, né, dos temas pelos quais a gente tem conversado é sempre a mesma, né? O momento que vivemos no Brasil é sem precedentes, nunca houve nada tão intenso, tão diferente, tão complexo no sentido de momento econômico, momento político, momento ético, momento de geração de resultados, né? A gente percebe ao redor realmente essa grande atmosfera intensa, densa e muito desafiadora, que para muitas pessoas acaba provocando um efeito de afastamento, de pânico, de debandada, assim, manada de efeitos assim que vão gerando, como numa cascata, num dominó, por exemplo, uma quebra, uma ruptura
do sentimento que as pessoas têm de que são capazes de gerarem resultados acima da média. No momento de crise, infelizmente, o que a maioria das pessoas, tanto dentro dos trabalhos das empresas quanto nas suas vidas particulares, um dos efeitos mais fortes que se percebe é o fechamento. Eu me fecho, eu me protejo, eu me economizo, né? E quando de repente deveríamos pensar numa contraposição a esse elemento que a gente percebe na grande maioria das pessoas, uma abertura. Então, respondendo a tua pergunta, né, nessa questão da crise, primeiro que a gente pode, a primeira solução para a crise é percebê-la como uma bênção e não como uma maldição, como uma praga, como algo que veio para roubar das... Se eu tenho esse olhar de possibilidade, esse olhar que busca caminhos, esse olhar que faz uma leitura do ambiente e dali busca aprender, busca progredir, eu consigo perceber, Nelson, que nesses momentos de crise, em primeiro lugar, a gente descobre quem de verdade está do nosso lado. Exatamente. Os colaboradores, os fornecedores, os clientes, as entidades de classe, os órgãos reguladores, todo mundo está passando por essa grande turbulência. Só que se a gente lança sobre esse momento um olhar de possibilidade, um olhar um pouco mais generoso, e aí por isso a importância da inteligência emocional, que a gente vai conversar um pouco a respeito desse tema, né, que ele abre as lentes para que perceba dos momentos, dos cenários das pessoas, elementos que podem agregar e fazer diferença, e não aqueles que colocam ali um limitador de caminho. Então, a crise, quando olhada como uma oportunidade de a gente se reinventar, é na crise, Nelson, que geralmente eu descubro daquilo que de verdade eu sou capaz. Os recursos que eu gostaria de ter, eventualmente não estão acessíveis no momento. Então, a crise ela me leva a uma leitura do ambiente muito real. Eu não consigo... Alberto, essa generosidade que foi mencionada, né? Existem aqueles velhos bordões informando que alguns segmentos ou alguns empresários não estão passando por crise. Mas é natural, né? É notório, a situação nacional é preocupante, mas para atrair esses apoiadores, né, e despertar generosidade, tem que ter talento, mas não só o talento, é ter a capacidade de gerir as emoções e transformar esses resultados. Porque algumas empresas ou alguns empresários, como startups que ocorrem também, passam por dilemas de não teoricamente passar por uma crise. É a forma que eles administram, eles ampliam esse laço de generosidade junto aos seus parceiros, fornecedores, aqueles que acreditam num projeto, aqueles que tratam a empresa ou o negócio de uma forma mais consolidada. Qual seria o melhor posicionamento para esses segmentos? Maravilhosa a sua pergunta e é muito profunda essa sua pergunta, e nesse sentido de buscar um posicionamento diante das coisas. Por exemplo, no Nordeste do Brasil, eu sou apaixonado, né, gosto muito, né, me emociono sempre quando estou aí, gosto bastante. E uma das características mais marcantes é o vento. Venta muito nessa região. Exatamente. E a gente percebe que alguns barcos às vezes vão adiante e outros ficam. Por quê? Aproveitando essa oportunidade desses momentos em que a gente tem passado, alguns têm um pouco mais de consciência em relação aos talentos que possuem, aos pontos fortes, ao mapa de questões em que são mais confortáveis, vamos dizer assim, no processo de caminhar e navegar. Então eu consigo me abrir e aproveitar melhor essa oportunidade. Ao passo que quando eu me fecho, quando eu recolho as velas do meu barco, eu, por mais que tenha várias velas, mas se não vivo intensamente uma atitude de me abrir a essas oportunidades, muito provavelmente eu vou ver os meus concorrentes me ultrapassando, vou ver a minha vida passando diante dos meus olhos sem sair do lugar. Então esse aspecto de olhar com generosidade para a vida, para as situações e perceber as oportunidades, indica que eu tenho grande maturidade, que eu tenho condições sensoriais de ir percebendo quais são os melhores caminhos. Na programação neurolinguística, Nelson, tem um conceito que é muito legal, que diz assim que o mapa é diferente do território. E a gente, quando consegue fazer uma leitura atenta
de ter um conhecimento em relação ao caminho, ao mapa, à estrutura, à teoria, à técnica, que é muito importante, né? Associado a um grande potencial de ler o ambiente, de fazer com que as coisas se conectem com a realidade, a gente tem uma condição mais favorável nessas startups ou desses empresários que, em tese, não sentem tantos efeitos da crise, conseguirem seguir firmes, ou porque fizeram bons planos de negócio. Tem ali vários parceiros que podem os apoiar no processo de desenvolvimento organizacional com mais lastro, com mais clareza, mais empenho, força, mais motivação, né? Maravilha. Tem diversos parceiros, né, e representantes que enaltecem o nosso programa. Sua participação é primorosa. Fizemos aqui com o Kleber Nóbrega, que também deu uma aula. Ele é da Academia Brasileira de Qualidade. E essa perspectiva do serviço, né, porque empresas, a gente trabalha com a questão da linha de produção também, mas os serviços trata diretamente com a questão humana e o comportamento tem que ser analisado, né? Então, o que poderia ser ressaltado na questão do próprio comportamento do novo empresário, né, diante desse panorama, um panorama desfavorável para investidores e para aquelas empresas que desejam se sustentar através da inteligência emocional, as estratégias, as metodologias que, através dos seus elementos, podem ser aplicados tanto para a pessoa física quanto para o empreendedor. Qual seria a perspectiva na visão do senhor? Essa perspectiva, Nelson, no que me parece bem coerente, tem tudo a ver com o que você falou, que nesse ramo de atividades, na parte dos contabilistas, né, há um grande empenho no provimento de serviços de qualidade. E os serviços, como você falou, estão diretamente relacionados à ação das pessoas. E quando, por exemplo, eu consigo perceber, você falou de padrão de comportamento, existem alguns padrões e não existe um padrão correto ou um padrão errado, um padrão que seja melhor ou um padrão que seja pior. Existem os elementos que são fortes dentro de cada um dos eixos de talento, dos padrões de comportamento que existem, e existem alguns cuidados que todos os padrões devem buscar entregar ou se atentar a isso, né? Enquanto eu, enquanto empresário, enquanto empreendedor, tenho atenção no meu papel de liderança em relação às pessoas que estão ao meu redor, eu consigo, numa estratégia, tirar ou provocar em cada uma dessas pessoas que elas coloquem para fora aquilo que mais potente elas possuem. Eu não consigo conversar com todos os clientes do mesmo jeito. Ou, como líder, também não é justo que eu trate todos os funcionários da mesma forma. Eu provavelmente, com a mesma fala, vou provocar positivamente alguns e, eventualmente, vou me afastar e provocar uma retração de outros. Essa generosidade no olhar que eu me referi no comentário inicial me permite ver com clareza essa grande força que há na construção de pontes. A gente trabalha com os contabilistas que, por exemplo, tem um escritório, tem uma empresa com um CNPJ. Debaixo desse CNPJ existem outros CNPJs que debaixo deles muitos CPFs. Então são histórias de pessoas, né? são realidades que quando esse empresário tem a sensibilidade, tem a condição de viver uma conexão, Nelson, profunda, verdadeira, autêntica e atualizada, ele consegue extrair do empresário que veio buscar no serviço de contabilista um grande apoio, porque os contabilistas, Nelson, são as primeiras pessoas que ouvem concretamente os sonhos daqueles que querem movimentar a roda do nosso Brasil, que são os pequenos empresários, são os médios empresários, né? Que giram toda a economia, né? Exatamente. Então, essa parte da inteligência emocional, ela me permite de me conectar, né, com a questão de 3 estratégias que a gente pode ter, por exemplo, de conectar com a parte essencial, a essência das pessoas. O que ela está trazendo? O que ela vem buscar ali? Ela não vem buscar um serviço de contabilidade apenas. Se eu consigo me conectar na humanidade, na leitura que eu fiz da pessoa junto com o momento que ela está me trazendo ali, a gente vai falar de propósito, a gente vai falar de sonho, a gente vai falar de felicidade. E a pessoa, quando se sente feliz sendo atendida por alguém, é muito provável que ela goste, que ela volte querendo de novo. O valor agregado se amplia, né? O valor agregado se amplia. E tem uma palavra em inglês que é delight, que eu gosto muito de falar a respeito dela, que significa encantamento.
quando a gente se sente encantado com alguém, é porque de maneira muito concreta fomos provocados positivamente em valores estruturais que consideramos assim inegociáveis. Então, quando eu tenho acesso a isso de alguma pessoa, ou de uma organização, ou de um grupo, muito provavelmente a qualidade da minha relação, a qualidade das idas e vindas e a conversão de vendas, de fechamento de novos negócios, ela vai acontecer de maneira mais contundente. A diferença, Nelson, da palavra contato para contrato é o R de relacionamento. O relacionamento, maravilhoso, né? Importantíssimo. Aproveitando, Alberto, assim, porque as suas analogias é algo que é primoroso e isso traz um entendimento para todos. E é fundamental para o médio, grande empresário, para o empregado, para todos que fomentam essa economia que, através dos serviços. E o que ocorre? Essa analogia, hoje o contador ele tem que ser gestor, o contador hoje ele é perito, ele tem que ter um vasto grau de conhecimento na área de gestão, na área de finanças. Diariamente a gente acompanhamos tudo isso. É uma classe que vem crescendo e amadurecendo e tendo vários horizontes. Tratando-se particularmente de um dos nossos apoiadores, temos a Indique RN e também teremos um evento da Expert Plus, que são autores, coaches, pessoas especialistas, assim como o senhor que tem uma vasta experiência, que agregam ainda mais valor na amplitude das áreas de conhecimento, né? Então, tratando-se do contador com esta vasta atividade, na área de gestão, o palestrante Alberto Carneiro, que trata-se de uma referência nacional, poderia passar o que pode ser implementado, o que pode ser explanado e quais horizontes podem ser atendidos no que se enquadra gestão, coach, a própria parte motivacional, a parte de controle emocional. Inteligência emocional é uma nova vertente. A senhora Neves Batista, ela é da Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis, parceira nossa, já foi entrevistada aqui conosco numa outra oportunidade. Até a neurociência complementa o trabalho de vocês para que vocês consigam ter esse sucesso. Somando essas áreas de atividade, o tema, se a gente tratar de pessoas excelentes e resultados surpreendentes, o que formaria essas pessoas excelentes, agregando tudo isso que vocês fazem? Por gentileza. Excelente pergunta, Nelson, muito legal. Eu sempre costumo falar que assim, 100% dos meus clientes são pessoas, 100% dos meus fornecedores são pessoas, 100% dos meus colaboradores são pessoas. Então significa que se de repente eu não entender de pessoas, muito provavelmente eu vou ter uma complexidade maior para entender o meu negócio. Então, o foco nas pessoas, na minha opinião, e nos resultados e nos caminhos que a gente tem feito Brasil afora, ele tem sido uma grande resposta positiva e contundente que a gente dá para essas questões dos momentos de crise que a gente tem vivido, sobretudo nesse momento atual no nosso Brasil. Então, pessoas excelentes, eu consigo, tendo excelência na questão das pessoas, provocar que a excelência no negócio, na estratégia, ela se transforme em realidade. É pouco provável que eu queira implementar um projeto de excelência, um processo de excelência, uma certificação ISO, uma certificação dessas que nós temos, né, técnicas de maneira muito específica, assim, sem que essa excelência, antes do técnico, tenha passado pelo fator pessoas, a conexão, a produtividade, o brilho no olhar, a motivação, o fator uau, nossa, como esse escritório de contabilidade atende bem, como a pessoa falou bem comigo, como a pessoa lidou bem e me deu retorno. Então são coisas que às vezes cometemos pecados pequenininhos que vão provocando uma desconexão dos nossos clientes. De repente a gente se sente não atendido, a gente se sente não prestigiado, a gente sente que não tive prioridade, não fui respeitado, ou simplesmente não gostei do atendimento. E aí isso começa provocando uma ruptura, ali a pessoa que não vai pagar o honorário direito, que tem dia, a pessoa que vai ficar ali já se esquivando, né, da relação. Então quando a gente se antecipa a esses movimentos e ao nosso redor a gente cria uma cultura de foco no essencial,
uma cultura de foco na excelência, uma cultura de foco numa capacitação continuada, essas três culturas, né? Na questão de foco no essencial, na excelência e na capacitação. Quando a gente junta esses elementos e eu trago para a minha vida no dia a dia, as pessoas começam percebendo que não é apenas um evento que tornou aquilo possível e legal, mas é a questão dos pequenos pedaços de excelência que eu vou trazendo e incorporando ao meu jeito de ser. O Aristóteles ele costumava falar que a excelência ela não é um ato, ela é um processo. E ele dizia assim que eu me transformo naquilo que faço repetidamente. Então, às vezes as pessoas contratam algum evento ou contratam uma consultoria na esperança de que é aquilo que vai resolver um problema. Uma esperança única. A gente pode naquilo ter o início de um processo que, se não for lidado, se não for cuidado, se não for cultivado, por isso eu uso a palavra cultura, que é um cultivo que precisa ocorrer todos os dias, tira o mato, joga água, né, protege para a mudinha não quebrar com o vento, a gente tem toda essa tratativa, né? E aí eu costumo brincar, Nelson, de que ou eu cultivo um atestado de hábitos bons, ou certamente teria um atestado de óbitos nesse resultado. Perfeito, maravilhoso. Alberto, vamos para um rápido intervalo, né? O programa Contábil RN conta com um oferecimento Fortes Tecnologia em Sistemas, assim como Hitplan Consultoria, OMI. Gostaríamos também de agradecer aos dois parceiros do programa Contábil RN, Indique RN, assim como Expert Plus. Voltamos em instantes. Oferecimento: Certe Mais, Certificados Digitais, DRA, Assessoria Fiscal e Tributária, AS Contadores e Pegasus. Nhaque, nhaque, nhaque pra comer e ficar forte. Ha, 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 pra brincar e ser feliz. Toim, 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 pra pular de alegria. Mas se ficou dodói. Zum, 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 a galerinha Top Vida traz saúde para a criançada se alegrar. Zum, 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 a galerinha Top Vida tem carinho para cuidar. A Vida faz bem pra você. Quando você deu o seu primeiro passo na carreira de contabilidade, quando você conseguiu seu primeiro emprego, quando você criou sua empresa contábil, quando você fechou com seu primeiro cliente. Contador, em todos os seus primeiros momentos, a gente comemorou. Agora que você nos colocou em primeiro, nós comemoramos de novo. Fortes Tecnologia em Sistemas. Eleito o melhor software contábil do Brasil. Acesse fortestecnologia.com.br. Voltamos. O programa Contábil RN, uma edição especial através de videoconferência com o palestrante Alberto Carneiro, uma referência nacional que vem contemplar o nosso programa através da temática Inteligência Emocional na Geração de Resultados. Voltamos, Alberto, com informações pontuais e pertinentes para todo o público, tratando-se ainda do papel da inteligência emocional, né? Essas estruturas, os três elementos, o que mais poderia ser pontuado a níveis de classificação, né, e relevância para toda a classe contábil, assim como todo o público, na visão do senhor? Essa parte da inteligência emocional, Nelson, ela tem sido trazida na linha de alguns anos, já algumas décadas, né, que ela tem sido provocada nas pessoas, né? E essas estratégias, todas as estratégias que nós buscamos implementar dentro do nosso plano de negócio, né? Quando a empresa, quando a pessoa, ou até mesmo quando o profissional liberal, aquela pessoa que às vezes de maneira solitária, vamos dizer assim, né, ela vai ali com um dentista, com um médico, com um advogado, né, pessoas que não são tão expressivas no que diz respeito a faturamentos e tudo mais, mas elas impactam vidas, elas transformam pessoas, elas ajudam na movimentação, no aquecimento da economia. Quando a gente consegue perceber que essas camadas, as quais a gente tem que estabelecer conexões junto a esses mecanismos, utilizando as ferramentas, né, e esse conhecimento sobre a inteligência emocional, a gente consegue
mas assim, tirar muito mais proveito das relações que a gente vai estabelecendo. Né? Esse tipo, por exemplo, na questão de inteligência emocional, um dos pilares, né? É a questão de eu conseguir perceber, lidar, né? E gerenciar comigo a emoção que chegou do outro. Às vezes os contabilistas vivem com grandes momentos de crise, não é verdade? Ali, alguma situação, algum momento ali de adversidade. E quando, além do conhecimento técnico, quando além do conhecimento, grandes mudanças, por exemplo, agora com o E-Social, né? Na iminência de ser um parlamento nacional, com grandes proporções e tudo mais, as pessoas geralmente ficam inseguras, geralmente ficam com medo, ficam com receio, gera-se ali alguns sentimentos de retração, em alguma situação até pânico. Quando eu consigo perceber que essas emoções elas podem ser impactadas positivamente para que volte a calma, para que volte a segurança, para que volte o conforto nessa parte de navegação, a questão comercial, a questão técnica, ela com certeza tem uma fluidez muito maior. Tem um autor, que é um coach, uma pessoa que eu tenho muito apreço, muito respeito, uma referência. Que se chama Timothy Galway. Ele, algumas décadas atrás, ele nos Estados Unidos desenvolvia um trabalho, Nelson, de capacitação de atletas de tênis de alta performance. De alto nível. Pessoas que tinham a muito elevada na necessidade de entrega de resultados. E ele percebeu nesses trabalhos que ele tinha que, apesar daquele profissional de tênis ter muita habilidade, técnicas assim muito refinadas, na hora H, no momento crucial do jogo, ele errava o saque, ele errava a devolução, ele ficava nervoso, quebrava a raquete, se desestabilizava de certa maneira, que fazia com que, ao invés de aproveitar a oportunidade de ganhar o jogo, ele acabava perdendo. Mas ele não perdia para o adversário. É emocional mesmo. Para si mesmo. Né? Ele fala do self 1 e self 2, aquela voz interior. Controle emocional, né? Que às vezes ajuda quando a gente consegue lidar bem com isso. E aí tem treinamento, tem coaching, tem uma série de coisas que podem ajudar a gente a perceber um pouco melhor como isso funciona. O Timothy Galway começou a perceber que, por causa dessas situações, os atletas eles abriam mão de chegarem no pódio, de conquistarem resultados excelentes por conta desse trâmite. Ele começou a pesquisar e ele trouxe como um grande presente para a vida da sociedade, para a vida das organizações, um caminho muito seguro que nos ensina, nos orienta, Nelson, a como a gente consegue, nesses momentos de grande diversidade, manter a estabilidade sem que a gente perca os controles necessários para aproveitar aquilo que a gente tem de bom tecnicamente. E aí ele fez uma fórmula que eu gosto muito de passar para os meus clientes, ensino para as pessoas e tudo mais. Ele dizia assim que a fórmula da alta performance é igual ao potencial que eu tenho menos as interferências. Então muitas pessoas eu tenho percebido que têm grandes potenciais de se desenvolverem como empresários, como empreendedores. Mas as interferências se tornam entraves, né? Porém, por conta de uma série de interferências, elas acabam errando a pontaria, se distraindo no caminho, acreditando em informações que de repente não as levarão a conquistar esse território tão sonhado por elas. Então a alta performance é um fruto, é um produto ali do que eu vivo na questão do potencial que eu tenho, menos as interferências. Então, duas estratégias para os empreendedores, contabilistas, para o povo todo que necessita focar naquilo que de verdade temos como potencial. Sou especialista em determinadas legislações, em determinados aplicativos, em determinados nichos de mercado. Explorar isso assim com profundidade, com autoridade e capacitar-se cada vez mais nisso. Só que também numa outra ponta importante, de maneira igual, é focar naquilo que eventualmente pode ser considerado como interferências nesse processo, interferências externas no meio que estamos vivendo e interferências interiores, né? Os meus medos, algum trauma, algum bloqueio, alguma questão que de alguma forma esteja me atrapalhando. Então, quando a gente consegue fazer esse balanço, muito provavelmente as nossas chances, aí, sendo apoiados por esse aspecto da inteligência emocional,
aumentam demais a gente acertar a pontaria na vida, né, e ser mais feliz. Maravilha. Alberto, verificando a inteligência emocional e a alta performance, né, brilhantemente explanado pelo senhor, tanto da forma pessoal como profissional, o que poderia ser ressaltado para aquelas pessoas ou empreendedores, né, tratando-se de todos os níveis de atendimento? Isso é muito particular. A permanência no topo, no nível de qualidade, do nível de excelência, a necessidade de continuamente se manter no topo da inteligência emocional, porque existe exatamente esses desequilíbrios, essas interferências que podem naturalmente ou desmotivar ou, muito pelo contrário, trazer muito mais motivação e resultados. Se manter continuamente no topo, trata-se de um padrão? Qual seria o posicionamento do senhor? Isso, Nelson, precisa ser colocado num patamar de consciência. Eu costumo dizer para as pessoas, né, que pior do que saber que eu estou no ônibus errado é estar no ônibus errado e não saber. Isso pode ser cruel, né? E quando eu sei que de repente algo precisa ser melhorado, me facilita a vida no sentido de priorizar, de ranquear aquilo que deve ser colocado num primeiro momento, num segundo momento. E para aquelas pessoas que querem se manter, desejam se manter no topo, chegar até lá é desafiador, mas é muito possível. Mas o desafio maior está quando chegamos lá e agora, né, desses parceiros que você anunciou, né, do próprio trabalho que se desenvolve ao redor, né, desse projeto maravilhoso que vocês têm, são parceiros que, além de estarem no topo, eles se mantêm sustentados nisso. E isso precisa fazer de maneira muito profissional, muito consciente, parte de uma estratégia. Se dentro da minha estratégia eu não tenho direcionamento concreto, claro, muito focado, de que isso precisa ser feito, as pessoas vão colocar ali como uma tentativa em erro, vão deixar para a sorte, vão deixar para depois, elas vão se distraindo pelo caminho. Né? Por isso, até no meu logotipo, que eu gosto muito, né, de trazer, a gente sonhei bastante com essa imagem que sintetiza isso, é um caminho. E é um caminho que não é uma reta. No meio das luzes e das sombras, o nosso papel de abrir caminho no meio disso tudo como uma grande curva, que eu não sei muito bem o que vem ali na frente me esperando, mas eu preciso estar atento e preparado. Né? Como, infelizmente, a gente às vezes tentando dirigir usar o celular. Eu olho para frente, tenho uma imagem e coloco embaixo aqui. Então eu estou acreditando na imagem que eu sustentei aqui. Isso é muito perigoso, pessoalmente, para todo mundo que, infelizmente, sustenta essa prática. A gente precisa tomar cuidado para que a gente não se inclua também nisso, né? E a gente põe em risco todo mundo que está ao nosso redor. Então, é maravilhoso quando um profissional da contabilidade, como um contabilista, que tem ali o poder técnico, a grande autoridade do controle, da sabedoria, de processos, de caminhos pelos quais cada um dos clientes vai poder percorrer para poder alcançar o objetivo. Quando essas pessoas se colocam nesse patamar de consciência, além de eles conseguirem, Nelson, viver isso para os próprios escritórios, para as próprias empresas que sustentam, né, os negócios que eles fazem girar, ou até mesmo das suas vidas pessoais, o benefício mais legal é que essa pessoa vai conseguir provocar em todos os clientes que vierem procurar os seus serviços esse grande olhar. Olha, não importa apenas você chegar e abrir a empresa, ter ali nas juntas comerciais, os contratos sociais, as licenças, as autorizações, os alvarás, eles fazem parte de um caminho que depois precisa ser sustentado, né, nesse relacionamento, né, nessa estratégia de CRM, que é o gerenciamento do relacionamento que eu tenho com os meus clientes, o gerenciamento que eu tenho com os meus colaboradores, o gerenciamento que eu tenho com os provedores de serviço que me atendem, sempre buscando a excelência. E é legal, pode perceber, todo mundo que busca excelência sempre cultiva ao redor dele e pessoas que fazem esse mesmo caminho se aproximam. Ao contrário, também é proporcional. Pessoas, às vezes, que abrem mão da excelência por qualquer motivo que seja, não estou com nenhum juízo de valores aqui, por favor, mas ao redor dessas pessoas ou desses escritórios, né, apenas empresas como essas vêm procurar. Então, a gente está falando aqui que essa questão ela parte de um grande valor, Nelson, que tem da gente poder gerar resultados excelentes acima da média, fazendo com que as pessoas excelentes
sejam capazes de provocar na sociedade como um todo resultados surpreendentes, muito acima da média. Maravilha. Se existe um topo, não sabemos. A gente tem que construir, se sustentar, trazer parceiros e promover o bem com muito trabalho, né? Eu particularmente sou seu fã, né? Desde o início de todo o nosso projeto, o programa Contábil RN, agora TV Contábil, trata-se do primeiro programa que irá para a TV aberta, né? A nível nacional. No Brasil é o único programa exclusivamente de contabilidade que vai para a TV aberta, TV fechada e presenças ilustres nesse alto nível, enaltece ainda mais o nosso trabalho. O programa Contábil RN agradece também aos nossos apoios institucionais, Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis, Associação dos Peritos Contadores do Rio Grande do Norte, Sindicato dos Contabilistas do Rio Grande do Norte e o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte, que são todos parceiros nossos, Alberto. Para finalizarmos, tratando-se da sua turnê, quais são as palestras? Poderia ser passado para o público? Quais são os próximos encontros? Sempre acompanhamos o seu brilhante trabalho, auditórios lotados e aguardamos sua presença aqui no Rio Grande do Norte para enaltecer ainda mais, a gente estreitar esse laço e fazer uma entrevista pessoalmente com um enorme prazer. Nossa, aí realmente fica aqui, poxa vida, muito legal, também fiz uma experiência maravilhosa, Nelson. No ano de novembro, quando estivemos juntos aí, graças a Deus, eu fiz uma experiência que eu contei para poucas pessoas, mas eu acho que faz sentido de contar para vocês aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me organizar e buscar perceber o sentido que tem nas coisas, o sentido do por que as coisas acontecem, né? Do logos, né? O que isso significa. No momento que eu fiz, Nelson, uma das atividades principais aí de Natal, tem uma ponte maravilhosa, estaiada, na hora que a gente desce, a gente dá de cara, assim, com o mal, me arrepia de lembrar. Assim, eu me emocionei dentro do carro, né? A moça que estava dirigindo o carro não entendeu muito, mas assim, quando a gente busca trabalhar com seriedade, a gente fica encantado onde, de repente, o Papai do Céu vai levando a gente, né? E essa beleza, né? E essa missão que nós temos de ajudar as pessoas que elas atravessem a ponte, por mais desafiador que esteja sendo aquele momento, não entendendo as variáveis que estão ali compondo o que a gente chama de crise, né? O único jeito que eu tenho de fracassar é desistir. Mesmo perdendo, eu não sou derrotado. Eu só sou derrotado quando eu desisto. Então, de a gente ir se refazendo nesse processo, quando a gente pega um contabilista que tem, entende essa essência e consegue, do jeito dele, sem querer se parecer com ninguém, mas aproveitando aquilo que ele tem de muito bom, lançar essas sementes nos negócios, nos novos contratos, nas pessoas que passam ao redor, a gente vai com certeza cultivando esse ambiente diferenciado, que vai fazer com que o nosso Brasil seja tão bonito quanto a gente sonha que ele seja. Eu não quero mudar do Brasil, eu quero, junto com vocês, mudar o Brasil. E é por isso que a gente tem, Nelson, tem meu site, né? albertocarneiro.com.br, tem a página no Facebook, tem o Instagram, que é Alberto Carneiro 7, a gente está ali sempre atualizando, colocando algumas coisas diferentes, as lives que a gente faz no Facebook, né? Maravilha. Tem o livro que eu lancei, estou escrevendo outro livro agora, com a graça de Deus, estarei aí junto com vocês, fazendo o lançamento dele, muito em breve, né? Falando um pouco sobre essa questão da excelência. Então, são mecanismos que hoje eu sinto de possibilidade real, concreta, de impactar positivamente a vida das pessoas, levando com que eles não sejam perfeitos, mas sejam excelentes. Quem é excelente é diferente de quem busca ser perfeito. Eu não conheço ninguém perfeito, nenhuma empresa perfeita, mas eu conheço muitas pessoas excelentes. Quem busca o perfeccionismo apenas seco, não tolera o erro, mas os excelentes aprendem com os erros. O erro é matéria-prima de um jeito novo de ser, é um jeito novo de ser que é construído com base naquilo que eu aprendi das bancadas que eu dei, só é aprendendo a fazer. Quem tem essa coragem tem com vocês, como tantos outros contabilistas, na realidade dos grandes centros e na realidade dos pequenos núcleos, né? Nessa experiência que eu tenho feito, né, com o CRC itinerante lá com o pessoal do Ceará, encontrei com várias pessoas assim, mas uma que me marca e eu quero deixar aqui a mensagem, né? Uma pessoa ali que muito pobre,
no táxi que ele estava dirigindo, ele também tem os diferenciais, né? No frigobar do táxi, tem Wi-Fi no táxi, tem DVD e tal. Uma pessoa que tem um olhar diferenciado para a vida, recentemente se formou em contabilidade como contabilista, estava participando ali do evento. Então, assim, uma lição de vida para mim, uma lição de vida para muitas pessoas que buscam acertar a pontaria no rumo da felicidade e se colocarem aí no padrão de excelência, de busca desses resultados acima da média. Então, vocês sempre contem comigo, porque vocês precisarem, estamos aqui à disposição, eu e meu time também que trabalha bastante aqui, e vamos juntos. Maravilha, maravilha. Ajudando todo mundo para o nosso redor. Perfeito, perfeito. Agradecemos plenamente pela sua brilhante participação. E contabilidade é isso também, né? Então, essência, excelência, tratando de ampliar esses horizontes e trazer conteúdos de altíssimo nível que valorizam o ser humano e seu potencial em níveis de desempenho e agora tratando-se de inteligência emocional. Muito obrigado pela sua participação, Alberto. Aguardamos e deixamos aqui também nosso recado que iremos realizar a cobertura oficial do lançamento do seu livro aqui em Natal, Rio Grande do Norte, com o maior prazer, tá bom? O programa Contábil RN encerra mais uma edição especial com oferecimento Fortes Tecnologia em Sistema, Omi Experience, tratando-se também de patrocinadores oficiais do programa Contábil RN, AS Contadores, Supermercado Boa Esperança, Expert Plus. Forte abraço a todos, aguardem nossas próximas edições.